Bem-vindo ao canal Alberti Miniaturas de ônibus. Nesse vídeo eu tenho como objetivo mostrar como eu faço as minhas miniaturas, as minhas maquetes, e incentivar pessoas que também queiram fazer o mesmo. A primeira coisa, o primeiro passo que eu faço é encontrar o desenho do ônibus na internet. Então, é bem simples, eu procuro o desenho. A partir do momento que eu encontro o desenho, eu vou abrir ele com um programa bem simples que tem no computador, que é o Paint. Eu vou abrir com o Paint. Então, aqui eu tenho o desenho do modelo que eu escolhi, o Paradiso, o GV 1150, União Cascavel. E eu vou pegar agora o tamanho da roda que eu vou utilizar. Isso aqui é uma roda de plástico, uma roda de 7 centímetros. Então eu vou trabalhar no redimensionamento do desenho para ficar proporcional ao tamanho da roda. Então eu venho aqui em cima no redimensionar e eu coloco uma porcentagem aqui. Aqui está em 100, eu vou colocar 200. Vou colocar 200, vou dar um Enter. E ele já aumentou o tamanho. E agora eu vou comparar se ele chegou ao tamanho da roda que eu gostaria. 200 foi pouco. Então, vou voltar. Vou redimensionar novamente com 250. 250. Vou dar um Enter. 250, ó. Fechou. A roda fica proporcional ao tamanho do ônibus. 250. Então aqui eu tenho todo o tamanho do ônibus para eu copiar ele no MDF, que é o material que eu utilizo. Então aqui eu tenho todas as medidas. Temos a medida da frente, temos a medida da altura, temos a medida do comprimento, medida de bagageiro, de friso, lanterna. Vamos ver aqui. Parte de trás. Então aqui tem todo o desenho para ser desenhado no MDF. Então, o que eu começo a fazer? Vou pegar a régua e vou tirar a medida daqui até aqui. E vou copiar no MDF. Daí eu faço a roda. Coloco a roda e desenho a caixa de roda. De roda. Daí eu pego essa medida daqui, aqui, e desenho as outras duas caixas de roda, fazendo o truque aqui atrás. Aqui eu posso utilizar papel, cartão para fazer bem certinho, posso imprimir, enfim, aí varia de acordo com a criatividade, mas a princípio é isso. E aqui eu já chego no final da parte de trás e tiro a medida daqui, desse ponto até aqui. Então aqui já temos o comprimento que vai ser a miniatura, a maquete. Eu gosto de fazer
maquete maior, grande. Você pode fazer com outro tamanho de roda, fica a seu critério, o processo é o mesmo. Aí vamos encontrar a medida da altura, que vai desse ponto de baixo até o meio, que é o friso. Aí você risca no MDF todo o friso. Feito o friso, você pega a medida daqui até a janela. Aí você já tem praticamente a lateral feita, porque depois você vai fazer desse ponto até esse ponto, que vai formar a parte das janelas. Daí desenha as janelas. Eu deixo sempre esse intervalo aqui com 1 centímetro, essa borda aqui. O desenho ele é mais estreito, mas eu deixo sempre com 1 centímetro, para quando for cortar não ficar fraco. E aqui você vai desenhando as janelas com a ajuda do esquadro. Vai fazendo o desenho dos bagageiros, vai deixando os intervalos, aí você mede aqui meio centímetro, pula, deixa meio centímetro, você vai prestando bem atenção nos detalhes. Para ficar um exemplo mais detalhado, quando você tiver com a chapa de MDF, utilize o esquadro. Com o esquadro, você fica bem padronizado e vai desenhando os bagageiros. Quando estiver tudo desenhado, tudo certo, toda essa parte da lateral, vou pegar aqui a frente dele, toda essa parte da lateral aqui, aí entra a parte de recorte das janelas. Eu recorto com formão, ou até com estilete, só que estilete é um pouco mais difícil. Eu corto com formão e lixo, passo a lixa. E assim já fica a lateral toda padronizada, toda feita. Agora eu vou mostrar o projeto que eu estou dando sequência. E vai ficar mais ilustrativo para poder acompanhar. Aqui, como eu já tinha desenhado, cortado, já estou na sequência de um projeto, mas ficaria assim, todo o desenho do computador você passou para o MDF. Então aqui está todas as janelas cortadas e lixada, corto com formão, chave de fenda, enfim, todas cortadas, lixada. Aqui tá os frisos. Para fazer os frisos eu utilizo papel cartão, ou até mesmo, vou dar um exemplo aqui, eu uso caixa de pizza de mercado. Recorta com estilete, claro. Só um exemplo. Aqui já fica o friso. Vou cortar aqui. Tirar aqui. Só um exemplo. Aí com a régua, com a ajuda de um estilete, faz o friso. Aqui seria um exemplo de friso, né? Você vem e cola. Quer fazer o friso mais grosso? Faz duplo, para destacar bem. Aqui está o friso, ó. Então,
você vai colando. E assim vai formando a maquete. Aqui a roda. A roda vai aqui depois. Ó, bem o que estava no desenho lá do passo a passo. Ó, frente, enfim. O teto é um pouco mais detalhado e para explicar com ele nesse momento montado é um pouco mais difícil de eu explicar. Mas é feito várias pecinhas. Lá dentro tem os porta-pacote, é feito várias pecinhas, como se fosse triângulo mesmo, que daí ele dá essa quebrada no teto, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, para ficar o teto chanfrado, não ficar um teto reto. E daí você vai trabalhando com as curvas da miniatura. Então o teto é todo feito com tiras de MDF. Fiz a primeira tira aqui, a segunda tira aqui. Então ele vai quebrando a curva. Não é uma peça reta, lixada. São peças cortadas em pedaço e encaixadinho uma na outra. Vou dar um exemplo. Então, retornando a peça, você pega, corta um pedaço de MDF e corta outro pedaço e cola, formando a curva. E assim sucessivamente. Você vai trabalhando e cortando e vai modelando a curva do teto. A parte de trás tem que trabalhar também com a curva para ficar bem arredondado, ficar bem no padrão. Ó. Então aqui eu faço o desenho reto da parte de trás. Aqui tem uma madeira reta bem nesse friso da traseira, e aqui eu colo MDF nesse sentido aqui, ó, para dar o ângulo. Ele é colado assim, ó, enviesado. E aqui eu trabalho na lixa. Ou já começo a utilizar massa. Tem a massa que você utiliza para fazer o ângulo, mas a técnica é a mesma. Várias pecinhas, uma colada do lado da outra. Aí ele vai dando o formato arredondado. Então você cola uma aqui, colaria outra aqui. Essa é a lógica. Ele vai ficando arredondado. E assim você monta a parte de trás, você monta a parte do teto, formando as linhas do ônibus arredondadas para deixar o menos quadrado possível. Então a montagem é simples. A lateral acho que deu para entender bem como que ficou a lateral. Ficou bem explicado, bem
tranquilo. Aqui tem a parte da gabine. Aqui tem as escadas. Ó, a parte da frente também é feita no mesmo trabalho. Ela não é reta, ela possui um nível, uma curva. Vou colocar uma régua aqui para mostrar melhor. Aqui, ó, que ela não é reta, ele tem a sua curva. Então eu uso uma peça de MDF de ponta a ponta reto, e quando chego na quina eu corto tiras bem pequenas para ir fazendo a curva, completo com massa e lixo. Então você meio que vai esculpindo essas partes. Olha a frente como fica perfeito, ó. Vai esculpindo. Olha por dentro. Isso aqui eu vou mostrar daqui para frente o passo a passo. A gabine. Aqui por baixo. Essa parte interior. Eu faço os acabamentos por dentro com palito de churrasco. Mas você pode usar outro tipo de material, algum perfil. Aí vai usando sempre a criatividade, o material que você encontra mais fácil, mais favorável, e o teu modo e a sua técnica de preparar. Aí cada um tem o seu jeito de fazer. Aqui o banheiro, para depois entrar aqui com os bancos e com o fundo. Isso vem depois. Então a primeira parte seria isso mesmo, desenhar a lateral do ônibus, recortar. A princípio ele fica todo quadrado e depois vem esculpindo teto, frente, traseira. Então tá aí. Tá aí um pouco do trabalho. Se ficou alguma dúvida eu posso esclarecer, mas a princípio é isso. Esse é um projeto de um Paradiso GV, que assim que eu for dando sequência em cada detalhe, eu vou apresentando a todos. Agradeço quem chegou ao final do vídeo. Se puder curtir, compartilhar, eu agradeço. Valeu, fui!